Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, Rafaela, da Garota F1. Depois de um mês aí de pausa, porque todo mundo aqui merece férias, não é mesmo? E a gente vou voltar com tudo agora, com um assunto super interessante e super pertinente, porque a gente está em um ano aí de transições no mundo e dentro da Fórmula 1. A gente ainda está em uma pandemia, mas a gente está em um processo de tentar normalizar as coisas, né? Com a chegada da vacina, mas ainda vai ser um ano incerto. O calendário está meio bagunçado. A gente ainda acredita que talvez outros cancelamentos ocorram, outras mudanças aconteçam. Então, tem muita coisa a ser discutido. Além, é claro, das novas equipes, né? Entre aspas, os novos nomes, Alpine, Aston Martin, as novas duplas que vão estar aí, o Hamilton que ainda está sem contrato. Então, basicamente, o programa de hoje é um geralzão do que esperar de 2021 dentro da Fórmula 1. E a minha convidada super especial era alguém que eu estava querendo que participasse do programa comigo já há algum tempo, porque ela já participou com o Ivan. E ela vai ser uma pessoa que vai conseguir falar muito sobre isso comigo, até porque a gente já tem essas conversas previamente. Então, antes de eu apresentá-la a vocês, vamos para o quadro de recados e daí a gente começa com o assunto. Quadro de recados. Claro, começamos pelos recadinhos de sempre. Sigam a gente nas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho. O Total que está no Twitter, está no YouTube, está em várias plataformas aí com podcast. A Garota F1 está no Instagram, Facebook, Twitter e pelo site garotaf1.com.br. Vocês podem acompanhar a gente lá. E é claro, também reforçando aquela ideia que eu dei para vocês já lá no programa de dezembro. Distribuam a palavra do Ponta Talks por aí. Se vocês gostam dos nossos conteúdos, é legal ter alguém para comentar junto. Então, conversem com os amigos. Olha, Ponta Talks, programa legal, fala sobre carros, automobilismo em modo geral, escuta aí. E essas pessoas vão também compartilhar para outras pessoas, e assim a gente cria uma corrente, uma grande comunidade para o Ponta Talks. E dentro disso também tem a novidade que o Ivan já contou no episódio de janeiro, mas se você não escutou ainda, vai lá escutar. E eu vou dar uma passada por cima, ele detalhou bonitinho para vocês, mas eu vou dar uma passada assim de coisas importantes para vocês saberem. A gente criou agora um grupo de apoio, e é apoio financeiro mesmo, lá no PicPay. É só baixar o aplicativo, para quem não tem perfil, monta lá o perfil, é bem fácil, e dá para fazer muita coisa pelo PicPay, então não é só para ajudar a gente, vocês vão ter também uma mão na roda para outras coisas. E vocês podem ajudar a gente com qualquer quantia, desde R$1 até, sei lá, quanto dinheiro vocês quiserem dar pra gente. Se vocês, por acaso, algum de vocês aí ganhou na Mega da Virada e quiser investir na gente, ó, tá liberado. É só procurar lá, @gdf1.talks, @gdf1.talks. E contribuir com o quanto vocês quiserem. O que é legal é que, assim, vocês contribuindo uma vez, vocês vão estar contribuindo com 2 projetos, com a Garota F1 e com o Ponta Talks, para que a gente possa produzir conteúdos mais legais ainda para vocês, poder investir em edição. É um negócio legal, e seria muito bom ter a ajuda de vocês, é claro. Eu gostaria muito, né, que vocês continuassem aqui nos ouvindo, não só se vocês não podem ajudar financeiramente, continue dando sua audiência, continue dando seu retorno do que a gente pode melhorar, o que já tá bom, o que vocês querem ver. Isso também é legal, vocês trazerem assuntos, porque a gente sabe o que o pessoal tá querendo escutar. Então fica aí os recados e vamos ao programa que tá ótimo, porque, né, vamos falar aí do Campeonato de Fórmula 1 de 2021 e a convidada é super especial, sabe do que fala, então continua aí. Então vamos ao que interessa, que é aqui a apresentação da convidada. Como eu disse para vocês, era alguém que eu queria muito que viesse ao programa já. Ela gravou com o Ivan, mas antes então de começar o assunto, ela vai se apresentar para vocês. Eu já vou adiantando, é a Débora Almeida, lá do Boletim do Paddock. Ela vai contar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Por favor, Dé, se apresente. Oi, Rafa. Oi, ouvintes do Ponta Talks. Estou muito feliz de estar aqui no programa. Muito obrigada por me convidar. Eu sou a Débora Almeida, como a Rafa falou. Eu sou jornalista, fotógrafa, podcaster, faço um pouquinho de tudo na internet. E estou aqui para poder conversar com vocês. Espero que vocês gostem muito do programa. Eu fico muito feliz com esse convite. Bem, obrigada, Dé.
por ter aceitado. E antes da gente começar aí a temática, eu gostaria de lembrar vocês que a gente está gravando dia 15 de janeiro e esse programa só vai ao ar lá dia 5 de fevereiro. Então, como a gente está falando sobre coisas que podem vir a acontecer, durante esses 20 dias, algumas coisas podem de fato acontecer, coisas que a gente talvez só estava matutando aqui de, será que pode ocorrer? Ou a gente vai até falar, não, isso não vai acontecer e acabar acontecendo. Então é algo legal, vocês vão acabar analisando o programa de uma maneira diferente, possivelmente, se as coisas mudarem. Mas só para relembrar vocês, então, que a gente tá gravando dia 15 de janeiro, então tem muita coisa para acontecer. Mas, para começar o assunto, eu acho interessante falar do calendário, porque a gente realmente está em um ano bem certo, a gente não tem o fator surpresa mais, a gente sabe o que está acontecendo, a gente está em uma pandemia. Mas a Fórmula 1 jogou aí um calendário de 23 corridas, sendo que já teve algumas mudanças, né? A Austrália foi lá para o final do campeonato, depois do Brasil. O Brasil foi adiantado uma semana, e a China aí está em expectativa do que vai acontecer. No lugar da data da China, a gente já tem uma corrida nova, que é a Imola, né? E tem ainda a corrida em aberto, que é logo depois, que seria o Vietnã, e não colocar nada no lugar, tem essa expectativa aí para ser Portimão. Então a gente tá com um ano bem certo. E Dé, o que você acha? Você acha que realmente vai sofrer alterações? O ano vai permanecer assim? Como que você acha que vai ser essa alteração de calendário? Então, Rafa, olhando assim, né, porque é o que você falou, a gente já sabe que a gente tá numa pandemia, mas agora, na verdade, a gente tá analisando o que tá acontecendo nos países, né, como que cada país reagiu, como que tá rolando as coisas, tá tendo processo de vacinação. Eu acho que é algo que também pode mudar o cenário nos próximos meses, mas é um calendário muito otimista da Fórmula 1 com 23 provas, né, eles aprovaram esse calendário, muito por conta dos patrocinadores, porque precisa, né, tem essa necessidade de firmar os contratos antes da temporada começar. Também tem a questão para as equipes se prepararem, é um campeonato muito longo, a gente tem ideia, né, que provavelmente vai ter 3 corridas triplas aí no ano, 3 rodadas triplas, então acaba sendo um campeonato muito movimentado, mas olhando para o que a gente está vivendo agora no começo do ano, que já teve essa mudança do calendário, tirando a corrida ali da Austrália, jogando para o final, a abertura no Bahrein, essa terceira corrida que você falou que não está definida, Portugal, nesse momento que a gente está gravando o podcast aí no dia 15, tá fechando fronteira também para os outros países ali da Europa, então a gente não sabe muito bem como vai ficar realmente esse calendário. Eu acho muito difícil que 23 provas sejam realizadas neste ano. Eu acredito que vai ter mudanças, que a gente vai ter essa base, mas conforme for andando o ano e dependendo de como os países forem passando pela pandemia, né, eu acho que ainda vai ter muita alteração para poder acontecer sim. E é claro, a gente entra mais em detalhes na questão das corridas de rua, porque é aquilo, você move toda uma cidade para que um evento ocorra, né? Então, no caso Mônaco, por exemplo, que é um lugar minúsculo, então aquela rua principal é a principal deles e vai ser toda parada para um evento da Fórmula 1. A gente não sabe a altura no mês que vai ser a corrida, como vai estar a situação lá, a situação da Europa de um modo geral. Então, realmente, algumas corridas parecem que difícil de acontecer, difícil de encaixar no futuro, que possivelmente serão canceladas, que são, no caso, né, essas de rua. O que você acha, Dé? Ai, Rafa, como você falou aí da questão de Mônaco, né? Já é uma corrida diferenciada dentro do calendário da Fórmula 1, porque eles não realizam ela sexta, sábado e domingo, né? Ela acaba fechando um período maior de tempo. Ali na quinta-feira a gente tem os primeiros treinos livres, aí depois as atividades só retornam no sábado e a corrida é realizada no domingo, justamente para poder adequar, né, a vida das pessoas que moram ali. A gente está num momento em que não temos como saber quando vai surgir uma emergência, né? Quando alguém vai passar mal, quando alguém vai ser contaminado, quando alguém vai precisar de socorro. Eu acho que corridas de rua acabam movendo muito a vida das pessoas, alterando muitas coisas, lugares são fechados. Eu acho que é difícil da gente acreditar que todas essas provas de rua aí vão acontecer, né? A gente tem, além de Mônaco, tem Baku, tem Singapura, por exemplo, que também necessitam dessa mudança. É uma coisa que
a Fórmula E tá até estudando, que é um campeonato de rua, né? Eles fazem as provas em circuitos de rua, já tá estudando para esse ano talvez aderir a provas dentro de autódromos, para poder ser mais fácil de realizar o campeonato de 2021. Então a gente tá tendo uma manobra de uma categoria, né, que corre na rua, indo para o autódromo, e a Fórmula 1 tentando insistir nas corridas de rua nesse período incerto. Acho que tem muita coisa para a gente poder pensar sobre isso. A Austrália mesmo, né, é um circuito que move a questão da cidade, tem as áreas que circuito ele tem que ser construído, né? Não é um circuito já pronto, então ele precisa dessas adaptações. No ano passado, quando a Fórmula 1 foi para lá, que teve o cancelamento, que já estava todo mundo lá, as estruturas do circuito ficaram pela cidade por meses. Então isso também alterou a vida das pessoas que estavam lá. Eu tenho uma amiga que mora lá, que ela me mandava foto, né? Ela passava por lá, tava as estruturas que seriam utilizadas para a Fórmula 1. Eu acho que essas corridas de rua, talvez, conforme, né, for analisando aí como que os países vão estar, talvez sejam canceladas e substituídas por provas dentro dos autódromos, assim como foi as rodadas duplas que a gente teve ali em 2020. E é claro, a gente tem que citar a questão do Brasil. A gente está vivendo um momento meio tenso agora no cenário nacional em relação à pandemia e tudo mais. Então fica aquela incerteza de, será que vai ter GP de Interlagos? Também tem a questão aí de uma pedra no sapato da Prefeitura de São Paulo, pedido de licenciatura, pedido de provas, de dinheiro e todas essas questões mais judiciais. Então o pessoal ficou meio em alerta e a gente fica aí se perguntando, será que vai acontecer o GP do Brasil? GP de São Paulo, né, Rafa? Parece que mudou de nome, né, gente? Não é mais GP Brasil, é GP São Paulo. São Paulo agora é um país, gente. Tem que inventar o nome. Ai, meu Deus. Mas eu acho que essa questão de São Paulo... Assim, na verdade a gente já tá vendo essa novela desde o ano passado, né? Ela se estendendo por vários meses a fio aí. Se fica em São Paulo, se vai pro Rio de Janeiro, o que acontece? É uma situação tão complicada. E agora, né, que finalmente tinham batido o martelo de 5 anos de corrida aqui em São Paulo, veio essa pedra no sapato aí, como a Rafa falou. Eu acho que essa situação vai ser resolvida até novembro. Eu acho que a questão do contrato tá mais tranquilo pra gente, assim. Acho que isso vai ser algo que vai ser definido e acabou. A gente vai provavelmente ter o autódromo, sim, disponível para ter essa corrida. A minha maior questão é se a gente vai ter estrutura para poder receber essa corrida, né? Como que o Brasil vai estar quando essa prova vai ser realizada? Tudo bem que é ali pro final do campeonato, mas como a gente já estava falando aí no início dessa conversa, a respeito de como que o calendário da Fórmula 1 também vai se comportar nesse ano. Será que em novembro eles realmente vão conseguir vir para cá, né? Dependendo de quantas corridas eles vão realizar em 2021. Eu acho que talvez a questão aqui possa pegar mais por conta da pandemia em si e de como que os nossos governantes, né, vão tomar as atitudes, se a gente vai ser um país que vai estar vacinado até lá, que vai ter capacidade de receber a estrutura da corrida, porque a gente sabe que a Fórmula 1 não movimenta meia dúzia de pessoas, né? É uma quantidade exorbitante de pessoas, voos, questão de equipamento, é tão complicado, né? Ano passado a gente já não teve, porque ninguém queria vir para cá, dado o problema que o país estava, né? Não sei como 2021 vai ser, mas esse começo de ano não é muito favorável para os brasileiros. Não mesmo. Fica a torcida, é claro, que ocorra e que a gente esteja vivendo um momento melhor, até porque eu gostaria muito de estar em Interlagos novamente. Eu gostaria de ver a Débora pessoalmente mais uma vez, né? Que a gente quer se encontrar. Quero te receber em casa. Nossa senhora, já tô com saudades, faz tanto tempo já. Mas a gente também quer fazer isso com total segurança, né? Não ter o risco de ficar doente, Deus me livre, e contaminar outras pessoas. Então a gente espera que realmente a situação do Brasil esteja melhor, porque a gente possa vibrar no final do ano, porque com essa mudança aí de calendário, pode ser que o campeonato acabe aqui no Brasil mesmo, né? Se for pegar os anos anteriores, o Brasil tá bem na faixa ali da onde foi a decisão de campeonato. Mas agora, deixando o calendário um pouquinho à parte, porque é algo que
realmente, como a gente discutiu aqui, é algo que vai ainda estar em constante mudança até quando começar o calendário ainda, o campeonato vai alterar muito, a gente acredita realmente nisso. Então vamos para algo mais concreto. Concreto não, porque as nossas expectativas sobre, que é a questão das mudanças dentro das equipes, né? A gente tem agora a Aston Martin, a gente tem a Alpine que mostrou recentemente a pintura prévia, né? Que seria, vamos dizer, que se apresentem na pré-temporada e depois ocorra uma mudança. É um carro todo preto com as bandeiras da França. Muita gente aí tá criando uma expectativa de que talvez ela apareça oficialmente azul. E também tem a Aston Martin, que deu uns toquezinhos assim de como vai ser a cor, vai ser aquele verde mais escuro. Até agora a gente não viu nada de rosa, que era o que a gente estava esperando. E é claro, o que realmente importa é em relação à atuação deles em pista. Qual é a sua expectativa para as duas equipes, Zé? Rafa, antes de tudo, você já notou que nesse campeonato a gente só vai ter equipe com letra A no campeonato? Não, eu não tinha percebido isso. A gente só vai ter equipe com letra A, gente. O que aconteceu aí nessa chamada da escola deles? Ai, bom, Aston Martin e Alpine aí, né? Que coisa doida. Acho que falar um pouquinho antes, né, da Aston Martin, talvez. Eu tô otimista por essa equipe, porque a gente teve ali, né, esse período de Force India, Racing Point, a gente vai continuar chamando de Force India, vai demorar um pouco ainda pra pegar esse nome aí da Aston Martin. Não vou perder o hábito. Não vamos. Vai ser aquele meme o ano inteiro, né? Aston Martin, a gente chamando de Force India. Mas eu acho que é algo que tá tão perto da gente, né? Essa mudança ainda. Aconteceu muito rápido essas mudanças, né? E a equipe em si passou muito mais tempo com o nome Force India. Então eu acho que é mais marcante mesmo pra gente. Sobre essa equipe, eu tô muito otimista, assim, acho que é uma das equipes que tem uma boa vantagem dentro desse campeonato, pela questão de que ela não é nem a líder do campeonato e nem tá brigando pelas últimas posições do grid. Ela tá ali numa fase intermediária desse grid, com muito dinheiro para poder usar. O Aston Martin, né, tá ali, o pai do Lance Stroll, né, o Lance Stroll é um cara que é um homem de negócios, que mexe com a indústria, tá muito ativo, né? Então ele sabe como manejar as coisas. Acho que fez uma escolha certa aí de mexer os pauzinhos pra tudo isso dar certo. E a gente tem aí uma equipe que vem brigando para poder melhorar. Ano passado fez o que fez, né, em questão de copiar carro da Mercedes, mas muito porque tinha dinheiro para poder desenvolver, porque eu acho que eles não teriam condição de só copiar o carro da Mercedes e não dar atualização para ele. Não ia adiantar de porcaria nenhuma, né? Eles conseguiram se manter dando atualização para o carro, melhorando ele, desenvolvendo. Então a gente chega em um 2021 em que é uma equipe que tem um potencial enorme para poder explorar. Ela pode utilizar mais horas do túnel de vento para poder fazer as atualizações e modificações necessárias e tá ali numa posição em que a tendência dela é brigar mais com as equipes da frente, né? Tanto que em 2020 ela assustou Renault, McLaren, Red Bull por conta das corridas que estava realizando. E a gente tá falando de uma equipe que vai receber um tetracampeão mundial que quer provar, sim, pra Ferrari que eles fizeram errado em despedir ele, que ele ainda tem potencial. Então é um cara que provavelmente vai vir aí dando tudo de si. E o próprio Lance Stroll, né? Ele precisa se provar dentro da equipe. Ele tem que mostrar que ele não é só o pilotinho que tá ali por causa do dinheiro, né? Que realmente o dinheiro que tá sendo investido nele tá servindo pra alguma coisa e que ele vai poder brigar por esse campeonato. Acho que é uma equipe aí que tá numa boa situação. Eles estão em desenvolvimento, acho que vai ser bem interessante esse próximo ano. E temos a Alpine aí que tá sem o chefe de equipe, né? O Cyril foi demitido ou pediu demissão, a gente ainda não sabe a situação. Ele vai sair da categoria sem ter feito a tatuagem, ou seja, não cumpriu a promessa que fez. Talvez aí seja o motivo dele estar saindo. Não cumpriu a promessa, tem que sair fora mesmo. Então a gente tá com a Alpine. Cumpriu várias promessas. Exato. Então a gente tá com a Alpine aí meio se reestruturando, né? Exatamente, Rafa. Bom, acho que o Cyril tá aí, né? Fazendo promessa desde... Cara, o cara tá 20 anos na equipe, né? Ele só faz promessa, né? Vamos lá.
Então, acho que a Renault, né, o grupo Renault cansou das promessas do Cyril, mas a gente não sabe se ele foi demitido ou se ele resolveu sair-se a si mesmo da equipe, né. A realidade é que a gente tá aí numa fase, né, em que a Alpine tá indo de uma reestruturação da Renault, em que eles estão unindo forças dentro do time mesmo para poder trazer uma equipe mais forte. Acho que isso é bem interessante. Eles estão usando um nome forte também dentro do automobilismo, que é a Alpine, mostrando, né, aquela coisa de nacionalismo, de tradição, porque, né, a pintura que eles trouxeram aí, mesmo sendo temporária, é mostrando a bandeira da França, né? Acho que já diz muito do que o time tá querendo se propor aí para esse campeonato. E todas as peças que eles mexeram, né? Tirando esse chefe de equipe aí, quem vai ser o próximo, a gente ainda não sabe, mas eu acho que faz parte da mudança da equipe, né, de mostrar que, olha, a gente tá querendo realmente sair desse limbo em que a gente ficou esses últimos anos aí. A Renault, quando ela voltou pra Fórmula 1, ela terminou no 9º lugar, depois que ela foi evoluindo dentro do campeonato, né. São 2 anos terminando em 5º lugar, e a Renault, em 2020, né, pelas promessas do Abitebu, tudo que eles esperavam é que eles estariam brigando pela primeira posição do campeonato, né? Isso a gente tá vendo que ainda é uma coisa distante para a Renault, mas eles estão nesse processo para poder ser uma equipe melhor. Trouxeram o Fernando Alonso, que acho que a gente não tem nem muito o que destrinchar aí da questão do Alonso, né? Um bicampeão, um cara que realmente é uma aposta pro time. E tem o Esteban Ocon, que tá ali, né? Ainda é um piloto que eu acho que é uma dúvida pra gente. A gente não sabe direito como que ele vai, porque ele foi inferior ao desempenho que o Daniel Ricciardo teve, mas eu acho que vai ser uma dupla interessante, e o Alonso vai ser o cara que provavelmente vai carregar essa equipe aí, né? Então, aí a gente entra no próximo assunto, a questão das duplas, porque nós temos algumas carinhas novas, né? Tanto a Aston Martin quanto a Alpine estão com uma dupla e tanto, e a gente também tem a McLaren, que tá uma expectativa altíssima de como vai se comportar Lando e Daniel. Eu acredito fielmente que a dupla da Aston Martin vai funcionar muito. Eu acho que vai dar certo. O Vettel e o Stroll acho que vai ser ok. Bem, Alonso a gente espera que ele vai se impor sempre. Eu não consigo imaginar o Alonso, sei lá, pegando o Ocon e falando vamos lá que eu vou te ajudar. Não vai acontecer isso. É claro, o Alonso tá ali porque, como a Dé falou, é alguém que já conhece toda a questão da Alpine, da Renault, né? Então alguém que realmente vai, vamos dizer, vai começar essa base para reestruturar e para decolar, quem sabe, essa equipe aí dentro da categoria. E daí a gente chega na parte da dupla Norris e Ricciardo, que a expectativa é alta, porque os dois são os engraçadões do grid, só que eu acho que eu tô indo bem na contramão da expectativa do pessoal. Eu acredito fielmente que não vai ser tão ameno assim como as pessoas acham. O Norris já ficou meio, vamos dizer, chateado não, mas não gostou muito porque as pessoas realmente pegaram muito ele pra comédia e às vezes ele quer falar sério. Então já aconteceu alguns episódios em 2020 dele realmente responder jornalistas assim, falando, cara, eu não quero fazer piada agora, eu quero falar de como foi meu desempenho da corrida. Então eu acho que por mais que sejam duas pessoas que já têm uma relação muito boa, talvez como dupla não seja tão ameno assim. Não que vai ser briga, que eles vão se matar a nível Hamilton e Rosberg. Mas eu acredito que os dois vão querer se impor. O Daniel Ricciardo tá chegando lá para ser o primeiro piloto. E o Norris também quer ser o primeiro piloto. Ele também quer se impor na equipe que ele já tá aí há algum tempo, né? É aquilo de chegada de uma estrela, né? Para uma estrela já dentro da equipe em ascensão. Então eu acredito que talvez a gente possa ter algo interessante desses dois. O que você acha, Dé? Olha, sobre essa dupla, eu tô bem, assim, é muito difícil de dizer, porque a gente teve esse ano da McLaren que o campeonato entre esses dois pilotos, né, Lando Norris e Carlos Sainz, foi muito equilibrado. A gente teve, acho que talvez, assim, analisando toda a questão de pontos que foram conquistados, disputas, pódios, essas coisas,
a natureza desse ano da McLaren foi muito equilibrada. Eles tiveram, assim, ao meu ver, a melhor dupla que eles poderiam ter. Pilotos brigando realmente, estando ali em perfeita harmonia. E eu acho que isso talvez não aconteça entre Ricciardo e Lando Norris, porque a gente tá vendo o Ricciardo sair de uma Renault, né, em que ele foi o responsável por trazer pódios para a Renault, voltar a ter essa confiança, e é um cara que naturalmente se espera que ele traga mais pontos para casa, né. É um cara que já tem essa marca dentro da Fórmula 1, um piloto experiente, já teve a passagem dele ali pela Red Bull, então é esperado isso dele. Eu acho que o Lando, ele é um piloto que ainda está em fase de construção, ele ainda está sendo moldado pela McLaren. Eu não acredito que esse campeonato aí vai ser tão equilibrado. E é como você falou, o Lando talvez a necessidade dele de se provar dentro da equipe, que ele é um piloto bom, que ele é capaz, né, que ele tem a possibilidade de ter um espaço melhor na equipe, pode sair faísca e uns atritos dessa dupla. Então, eu acho que esse ano da McLaren não vai ser tão tranquilo quanto foi o 2020 deles. Então, coloca realmente em risco essa questão, né, porque tá todo mundo adorando, mas é aquilo pra dinâmica dentro da equipe, talvez não seja tão favorável assim, né? O que eu já acho ao contrário que, por exemplo, vai acontecer entre a dupla Stroll e Vettel. Eu acredito que foi um acerto por parte da Aston Martin colocar os dois. Eu acredito que vai ser um acréscimo ao desenvolvimento que a equipe pode ter, tanto que as pessoas estão com uma expectativa altíssima em relação à equipe, e eu acho que se dá muito realmente a essa dupla aí que a gente teoricamente não esperava acontecer, mas que está acontecendo, né? Exatamente, Rafa. A gente tá falando de um Vettel que é um piloto tetracampeão mundial, saindo de uma Ferrari, tentando se provar mais uma vez na Aston Martin. E eu acho que ele tá chegando sim com o pé de primeiro piloto, né? Assim, alguma coisa mais estabelecida, né? Tipo, o Vettel provavelmente deve comandar a equipe por conta da experiência dele. Então acho que não tem muito do que o Lance Stroll botar o bedelho dele ali, né? Na realidade, ele vai ter que aceitar as coisas que forem acontecendo dentro da equipe e da forma como o campeonato for se desenvolvendo, né? Apesar dele ser filho do dono, acho que nessa questão Aston Martin aí, ele já perde um pouco dessa vantagem. E é uma equipe que parece que vai ser equilibrada, assim, em questão de que eles vão trabalhar para poder conseguir pontos. Deve ser esse o foco principal deles, né? Brigar pelo terceiro lugar do campeonato, assim como foi esse ano, ter um ano melhor. Mas eu tenho expectativa quanto ao Vettel de ser um piloto superior, mas eu acho que o Stroll deve fazer algo a mais, assim, ele deve querer se mostrar, né? Até porque ele já falou que ele não tem o lugarzinho dele garantido, talvez não tenha, né? Mas tá ali, então tem que mostrar o que tá fazendo na Fórmula 1, né? Não pode ser só mais um. Exatamente, e fazer o papel dele, que seria, vamos aproveitar que tem o Sebastian Vettel aqui do meu lado, né? De tipo, vamos tentar aprender com o cara que tá aqui ao meu lado. E o Vettel, ele tem muito perfil, assim, de paizão, né? Do cara que adota os outros. Porque ele fez isso com o Leclerc, né? Acho que apesar deles não terem, talvez, aquela amizade que todo mundo achou já no final do ano, que eles estavam super amigos, que eu acho que isso já é até demais. Mas eu acho que o Vettel teve um papel também na formação do Leclerc, assim, de passar coisas, né? De ter essa troca. Acho que o Vettel é um cara aberto a isso. Eu consigo ver ele, tipo, olha, meu filho, não faz desse jeito. Olha, a gente pode fazer isso aqui no carro que vai ajudar os dois. Eu acho que ele tem mais esse perfil aí mesmo. Vamos ver. É as expectativas que a gente tá aqui criando e colocando. Também vocês podem aí, depois, enquanto estão escutando o programa, se quiserem conversar com a gente, no final a gente vai falar, né, as nossas redes sociais, até interessante ver o lado de vocês, vale lembrar. E agora a gente entra pro tópico que eu não sei se até dia 5 de fevereiro vai ter alguma definição, mas eu tô crente que é capaz desse cara entrar no carro na pré-temporada sem ter um contrato assinado. E é claro, eu tô falando do Lewis Hamilton, que até agora é o único que não assinou o bendito papel, e a gente não sabe, é claro, a gente tá naquele momento silly, né, season, que, meu Deus do céu, já falaram de tudo, que o problema é tempo, que o problema é patrocínio, que o problema é quanto ele quer, a Mercedes não quer pagar, ele quer 4 anos, a Mercedes quer 1, a Mercedes quer 4, ele quer 1. Então a gente tá em um momento que só se cria teorias, se fala rumores, mas não tem
nada estabelecido. É algo que eu vim notando desde então e que eu acho que tem muita gente acreditando assim na aposentadoria do Hamilton. Eu posso, sei lá, tá muito errado. Mas ele tá ainda muito presente em relação às coisas da Mercedes, tanto que tem gente que tem a teoria de que ele já assinou o contrato e que a Mercedes só tá se aproveitando de todo o ibope que tá ganhando, porque ele ainda tá muito relacionado à Mercedes. Ele já apareceu publicamente representando a Mercedes esse ano, os patrocinadores, já tem patrocinador falando, olha, estamos ansiosos pelo ano do Hamilton. Então, tipo, a relação dele com a Mercedes ainda tá super estabelecida, né? A gente só não sabe como isso vai acontecer. O que você vê disso, Dé? Você acha que o cara vai aposentar? Você acha que vai assinar? Qual é o problema? Já tá assinado? Quando que vai sair isso? Rafa, cada dia que passa eu mudo de opinião a respeito disso. Deixa eu te falar, não é a cada dia, a cada hora, entendeu? No momento eu tô sentada e penso, ele já assinou. Daí eu vou pra cozinha e penso, eu acho que ele não assinou ainda. Eu acho que ele vai aposentar. Eu tô nesse mesmo nível. Eu cheguei, assim, a um ponto de pensar, cara, acho que ele já tá de saco cheio da Fórmula 1 mesmo. O negócio que ele falou que ele queria dirigir o carro de 2022 é tudo mentira. Tá querendo se aposentar e fazer as músicas dele, viver uma vida mais light. Afinal, né, a Fórmula 1 tá aí enfiando 23 corridas no ano, 24. Se a gente tiver esse GP da China, imagina, né? O cara não vai ter tempo de ficar lançando os discos dele, não vai rolar. Eu não sei, é muito complicado. Assim, a gente olha pra ele, né, como um cara que não tem perfil de sair da Fórmula 1 agora, até porque a gente tá vendo Fernando Alonso voltar, né, com a idade que tem, querendo ficar mais tempo na Fórmula 1. Acho que o Hamilton é o cara que adquiriu tanta experiência aí nesses últimos anos. E eu realmente acreditava muito na questão dele falar, nossa, eu quero estar em 2022 e conhecer o carro novo. Eu quero guiar esse novo carro, esse novo projeto da Mercedes. E agora a gente já tá vendo uma coisa que tá meio instável, né? Na verdade, a gente sabe que, independente do que tá acontecendo, é o que você falou, né? Tudo é marketing. A Mercedes, de alguma forma, tá na boca de todo mundo. Porque a gente quer saber a solução do que eles vão fazer com esse contrato, né? E é o que a gente fica preocupado aí até o dia 5, quando vai sair esse episódio, o que vai acontecer? Porque se o Hamilton não tiver esse contrato assinado, quem vai substituir ele? O Russell? E aí a gente vai ter, tipo, uma movimentação na Williams, né? Tipo, vai trocar todo o ano da Williams de novo? Isso eu não sei. O Hamilton, ele é uma peça muito importante aí dentro da Fórmula 1, e a gente não tá falando só desse campeonato, né? Da questão desse ano, se ele vai correr ou não vai. A gente tá falando de que quando esse cara realmente sair da Fórmula 1, muita coisa vai mudar, né? Tem muitas peças aí em jogo pra serem mexidas. Eu não sei, eu acho que talvez ele já esteja com esse contrato assinado aí sim, ou já esteja encaminhando pra poder definir a melhor opção aí pra ele. Mas talvez tenha isso, né, Rafa? Acho que um campeonato da Fórmula 1 que cada ano que passa quer colocar mais etapas e mais dias de atividade, tem tanta coisa. Eu acho que esse pessoal se sente tão sufocado que talvez chegue um momento da vida deles em que eles têm idade, têm saúde, têm dinheiro e eles querem aproveitar a vida de outra forma, né? Gosta muito de correr para simplesmente sair, e eu acho que ele é alguém muito midiático e muito, assim, ligado aos fãs para simplesmente sair sem ter uma despedida, sabe? Eu acho que ele não faria algo a lá Nico Rosberg e sair do nada. Eu acredito fielmente que o ano que ele decidir sair, ele iria falar desde o início, este é o meu último ano, sabe? Pra ter aquela despedida e tudo mais. Então isso que me deixa meio, eu acredito fielmente que ou já assinou, ou está em processo de assinar, mas que ele não pretende não sair da categoria. Mas isso é algo, né? A gente não conhece a cabeça da pessoa, é o que a gente vê de fora. Uma coisa que é difícil da gente saber o que tá passando, né, na cabeça dele, porque é o que a gente já conversou outras vezes em off aqui. Se vocês quisessem, a gente podia até passar esses áudios pra vocês, porque eu e a Rafa, a gente sempre conversa a respeito disso. É podcast, a gente faz podcast por áudio de WhatsApp. Exatamente, cada uma troca áudios aí de 5, 10 minutos, a gente tá sempre conversando. Fórmula 1 é o que não falta de assunto pra gente. Exato. Mas uma coisa que acho que até vale a gente trazer pros ouvintes foi uma situação que a gente comentou, né, em off. Foi a questão de que a gente passou por um ano de pandemia, né, em que eu acho que todo mundo, de alguma forma, foi mudado, né. Acredito que os pilotos
também passaram por esse processo. Tipo, acho que a gente tá num momento em que a gente olha que a nossa vida é tão frágil, né? É uma situação tão complicada. Tipo, se você quer se dedicar ao seu trabalho, você quer fazer o seu melhor, você quer ter a sua carreira. Mas assim, a gente olha pro Hamilton, ele já conquistou tanta coisa dentro da Fórmula 1, né? Ele já fez tanta coisa, ele tem 7 títulos, tem, tipo, números exorbitantes dentro da categoria. E aí, tipo, mas o quanto que o cara teve de oportunidade de aproveitar a vida dele, né? De fazer as coisas dele, de tipo, tem um final de semana que você vai sair e vai fazer tal coisa. Tipo, quantos aniversários dos familiares dele ele não perdeu? Quantas oportunidades que ele perdeu de, sei lá, poder gravar as músicas dele, que é algo que ele gosta também, né? Então a gente não sabe a cabeça dele. Tipo, talvez ele tome a decisão de que, não quero correr esse ano, quero aproveitar minha vida de outra forma. A gente não tem como saber, assim, acho que é um negócio que a gente começou falando, né, talvez eu acho isso, mas eu realmente não tenho ideia se ele vai continuar ou não. Olhando por toda essa situação, é tão complicado falar, nossa, queremos que você corra mais um ano, mas e se essa não for a vontade dele, né? Exato, a gente fica aí nessa expectativa também de todo dia ao acordar ver se tem um breaking sobre isso, porque né, os breakings sempre saem de madrugada, então gente, boa sorte. Sempre saem de madrugada e tem gente que já sabe o dia que vai sair, a gente só fica, já acorda já esperando a notícia. Tá? Exato, tem os dias, quando tem dia certo, eu fico, cara, eu coloco lá o despertador às 5 da manhã e espero. Faço Se mesmo. não sair, eu fui feita de trouxa. Olha, gente, só vou confessar uma coisa pra vocês. Matéria de que o Hamilton vai permanecer na Fórmula 1 já tá escrita no BP desde, sei lá, novembro de 2020, entendeu? Gente, isso é uma coisa que a gente já deixa pronta. Pra, né, na hora que acontecer, soltar. Agora, se não acontecer, daí é matéria perdida, né? Exatamente. O que já aconteceu algumas vezes e que no caso é o próximo assunto, porque uma coisa que eu sei que a Débora deixou pronta foi a matéria sobre o Mick indo pra Alfa Romeo. E não aconteceu. Ele foi pra Haas. O que você espera do Mick Schumacher pra 2021? Olha, Rafa, eu acho que vai ser uma temporada, assim, bem interessante. Olhando pelo que ele fez na Fórmula 2, né? Tipo, um cara que tinha ótimas largadas, dava prazer de assistir as corridas do Mick e ver ele largando, né? A forma como ele tem uma leitura, assim, de começo de corrida, de gerenciamento do carro, eu acho que é um piloto fantástico. Ele tem muito potencial aí. Mas a gente tá falando da questão de que é um cara que tá vindo pra uma Haas, né? Que foi o que você falou, não é uma equipe ótima, maravilhosa, que vai ter um carro tão bom assim que vai entregar pra ele fazer algo parecido como ele tá fazendo na Fórmula 2, que ele tava com um carro mais de ponta, né? Mas ainda assim, acho que o Mick não é só o sobrenome. Olhando para todo esse grid que a gente está tendo aí, da Fórmula 2 pro próximo ano, Fórmula 3, da vinda de outros filhos de pilotos famosos que passaram pela Fórmula 1, o Mick é um menino que acho que ele tem muito potencial. Ele é um cara que tem assim, uma cabeça no lugar, que sabe traçar o objetivo dele. Ele não tá olhando só para essa vaga da Haas como algo definitivo, né? Ele sabe que ele pode ter uma chance na Ferrari, e numa Ferrari com um carro mais estruturado, numa equipe melhor. Então ele provavelmente vai querer mostrar o potencial dele, quanto que ele tem de domínio, para poder fazer valer essa posição dele numa equipe melhor mais pra frente, né? Então, não acho que vai ficar só no sobrenome, não vai ser só esse cara de sobrenome. Ele realmente tem potencial, tem estrutura e tem gente, assim, por trás dele que tá manejando as coisas para que ele tenha, assim, uma carreira muito boa, né? Então, eu não acredito que vai ser um piloto que vai passar batido, mas é aquela coisa. A gente também não pode esperar que o Mick Schumacher chegue já na Fórmula 1 vencendo, ou que ele seja a salvação da Haas esse ano. Apesar dele estar trazendo uma estrutura da própria Ferrari, né, que vai disponibilizar a gente da Ferrari para poder trabalhar na Haas, e a questão dos contratos com a própria Ferrari em motor, em outros equipamentos, foi bem modificada por conta dessa contratação do Mick. A gente não pode esperar que ele também seja o piloto excepcional,
nesse primeiro momento, mas que ele tem potencial para se tornar algo a mais, sim. E também é difícil da gente esperar que ele, sei lá, um dia chegue nos próprios números do pai, né? O Hamilton mesmo levou-se tempo para poder conseguir isso. A gente não sabe como, caso né, ele vá para uma Ferrari aí, quanto tempo que a Ferrari vai demorar para entregar o melhor carro para ele ou a melhor situação para ele, né? Vários ICs nessa história. Muita gente realmente, eu acho que a maioria tá com expectativas altas em relação ao Mick, não só por ele ser filho de quem é, eu acho que ele mostrou bastante na categoria de base o quanto ele tem talento. O problema é quem tá ao lado dele, né? Agora a gente vai falar da pedra do sapato da Fórmula 1. Que eles podiam ter jogado essa pedra fora, mas decidiram não jogar, tá lá. Que é o Mazepin, né, gente? A gente veio de um ano super denso, pesado, até que o Hamilton tacou algumas pautas aí dentro do grid, que é algo que a gente não espera por parte da Fórmula 1, né? Realmente dar espaço para isso, seja como for, seja aquele movimento E-Race as One não deu certo, não é real, ou o que seja. Foram pautas discutidas ano passado, e daí esse ano a gente tem a presença de um cara que já era problemático, porque ele já tem histórico de agressão com outros pilotos, né, de sair no soco com a galera, e ainda tem um comportamento em pista assustador, que se na Fórmula 2 já é um problema, imagine numa Fórmula 1 agir daquela forma. E ainda tem a questão do assédio que ele mesmo gravou, que eu fico me questionando porque que ponto chega, os pilotos de Fórmula 1 realmente eles filmam as besteiras que fazem e publicam. Eu não sei por que eles chegam a esse ponto, mas eles sempre fazem isso. E aquilo, tá todo mundo bem frustrado com o fato da Fórmula 1 não ter feito nada, a Haas não ter feito nada, e a gente tá com ele lá. E assim, eu confesso que vamos deixar de lado o comportamento dele, então. Pessoal, falando em pista, eu já tô uma pessoa que eu tenho um pé atrás, porque eu tenho realmente medo que ele cause coisas, perturbe pessoas, assim, desnecessariamente. E agora, falando pessoal, fica aquele lado que eu e a Dé, a gente já discutiu em off, a gente já discutiu abertamente em live no Boletim da Paddock, que é aquela relação de, e você precisa fazer uma entrevista exclusiva com ele, e você é uma jornalista mulher. É uma situação muito infeliz, e que, poxa, como que vai ser? O que você tá pensando, Del? O que você tá esperando? Como é? O que você tá sentindo em relação a tudo isso? Ai, Rafa, é uma situação que eu não gostaria de estar, né, nem falando sobre isso. Acho que a gente não deveria ter nem chegado a esse ponto de ter um cara como ele no grid, né? Esse ano que passou, eu tive a oportunidade de assistir mais as corridas da Fórmula 2. E assim, ele tem todas essas características, né? Um piloto problemático, um piloto que não sabe perder. A gente tá falando de uma Fórmula 2 ali em que ele tava numa posição, acho que até mais favorável no campeonato. Brigas, disputas de posição. Ele vai chegar num grid que, na verdade, ele vai correr ali no meio do bolo, né? E o que esse cara vai fazer? Porque ele vai acertar os outros, ele vai tirar as pessoas da corrida. O quanto que ele vai afetar a vida das outras equipes, né? A gente tá falando de carros que valem muito dinheiro e não é só a questão de você brigar, né? Que, machucar alguém já é algo bem crítico, mas é a questão também de você acabar com o equipamento de um outro piloto, dinheiro que é investido para atualização. A gente viu equipes até com aporte financeiro no ano passado tendo que abrir mão de atualização porque piloto bateu. Um dos casos da Racing Point. Eu acho que a Haas tem muito a perder com essa contratação do Mazepin, assim, em nível de questões com a imprensa, porque não parece ser um cara que é favorável a ter uma comunicação direito com a imprensa. O que você falou também, a situação de uma mulher entrevistar esse cara, nem sei qual situação que você gostaria de entrevistar ele, mas se você está trabalhando para uma empresa e te pedem, você tem que fazer. Não acho que é uma situação tão boa assim. É um cara que eu só espero coisas ruins, mas eu espero que elas também não aconteçam, sabe? Que em algum momento ele bote a cabeça no lugar e veja, eu ganhei uma oportunidade de estar na Fórmula 1, eu preciso mudar. A gente sabe que gente assim provavelmente não vai mudar, né? Eu só torço para que não tenha acidentes graves no ano passado e que esse cara também não esteja envolvido em confusões que possa estragar com a vida ou com a competição de outros pilotos, né?
Com certeza. Eu não sei nem porque eu coloquei isso como última pauta do programa, porque a gente estava bem animado desde a gente chegou a esse ponto, mas eu acredito que a gente vai ter, dependendo de como for, então vamos falar um geralzão, esquecer esse indivíduo e aproveitar enquanto a gente tá de férias e não tem que olhar pra cara dele ainda, falar um geral, assim, o que a gente espera desse campeonato. Eu realmente acredito que a Mercedes tem tudo pra não sair lá do top, mas eu acho que a gente vai ver um desenvolvimento bem interessante de outras equipes. A gente vai ver pilotos novos chegando aí, mostrando serviço. Tem o Tsunoda também, né, que tá aí como parceiro do Gasly agora. Então a gente eu tenho expectativas altas desse calendário, mesmo que incertezas no meio de se vai ter corrida tal, ou se vai cancelar tal coisa, se vai ser menor o campeonato, se do nada eles vão chegar no meio e falar, não, foi isso, quem tá em primeiro que vai ser o campeão. Mas eu acredito que a gente vai ter um campeonato tão bom quanto o de 2020. Claro que a gente teve aquilo de Mercedes só ganhando, e quando errava, outra pessoa ganhava. Mas geralmente a outra pessoa que ganhava foi espetacular. A gente teve umas corridas muito boas com esse campeonato meio improvisado. Então eu acho que 2021 tem a possibilidade de mostrar mais disso, e para que em 2022 a gente tenha essa virada de regulamento, a gente consiga equilibrar mais as coisas. Pra gente poder encerrar aqui o programa, o que você espera da temporada como um todo? Você está ansiosa? Nossa, eu tô muito ansiosa por esse campeonato. Eu tô, assim, conforme eu fui fazendo as análises lá no BP das equipes e vendo, né, assim, vai ter essa mudança de piloto, vai ter essa questão aqui do carro que vai ser mais interessante. Nossa, acho que tem tudo pra ser um campeonato, assim, extremamente competitivo e muito interessante. A gente não falou de outros pontos, por exemplo, Carlos Sainz e Leclerc, né? Ferrari ali também, a gente tem que ver como é que vai estar a situação da Ferrari nesse ano. Eu acho que vai ser um campeonato, assim, muito movimentado. Provavelmente a gente não vai ter corridas iguais às do ano passado, assim, em questão de, nossa, vamos cravar que vai estar o grid desse jeitinho, assim como foi na corrida do ano passado. Não vai ter isso. A gente vai ter uma coisa completamente diferente. Carros que eles estão tendo a oportunidade de utilizar por mais um ano, apesar das modificações que foram necessárias fazer para poder cumprir o regulamento de 2021. Mas tem tudo para ser, assim, um campeonato muito disputado. E acho que a Mercedes ela vai chegar com o pé de que ela é superior ainda, mas não com tanta tranquilidade. Porque eu acho que o resto do pessoal do grid também vai querer dar tudo de si para poder definir esse campeonato para a nova era da Fórmula 1, né, que começa em 2022. Então, nossa, eu tô com expectativas, assim, lá no alto. Acho que vai ser maravilhoso esse ano. Espero que a gente tenha, de fato, as corridas acontecendo, com as coisas, né, indo mais pro rumo do normal, e que seja um ano espetacular da Fórmula 1. Sim, a gente fica aqui torcendo para que de fato seja assim, espetacular, é o que a gente quer ver em pista e todo mundo, óbvio, em segurança, e que a gente possa estar em Interlagos no final do ano, com certeza. Sim! Obrigada, por favor, né? Obrigada, Dé, por participar, foi ótimo, você é uma pessoa que sempre acrescenta, por isso mesmo que eu te trouxe, porque eu sabia que você ia vir cheia de informações aqui, muito obrigada mesmo. Agora é o seu momento de despedida, fale o que quiser, divulgue suas redes sociais, divulgue seu trabalho, por favor. Muito obrigada mais uma vez. Rafa, muito obrigada pelo convite, Ivan também, muito obrigada por proporcionar aqui esse espaço para a gente falar mais sobre automobilismo. Fico muito grata por projetos assim dentro da internet, do podcast, fazendo essa mudança realmente acontecer. Eu acho que isso é brilhante. Muito obrigada de verdade. Bom, pessoal, acompanhem o meu trabalho aí no Boletim do Paddock, no nosso site, lá no YouTube nós temos lives também às terças e quintas-feiras. Vocês podem continuar acompanhando a gente, falando sobre automobilismo. A gente gosta da Stock Car, da Fórmula E, vamos trazer outros campeonatos aí esse ano. Então fiquem ligados com a gente, comigo. No Twitter eu sou a The Flowers, vocês podem conversar comigo lá no momento que vocês quiserem. Então venham, falem sobre esse programa, divulguem ele nas suas redes sociais e auxiliem aqui, né, as meninas a terem mais espaço para poder falar sobre o automobilismo. Muito obrigada pela oportunidade, Rafa, você é uma amiga incrível, eu não teria como dizer que eu tô mais feliz aqui de estar gravando esse programa com você.
Ai, obrigada mais uma vez. E obrigado, ouvinte, você que ficou até aqui, ouviu, trocou umas ideias na sua própria cabeça com a gente, depois vem comentar nas redes sociais. Eu também fico por aqui. Vocês, relembrando, vocês podem acompanhar o Ponta Talks pelo Twitter. A gente também tem um canal no YouTube e também a HDF1, tanto pelo site quanto o Twitter, Instagram e Facebook. Até a próxima, obrigada. Você escutou Punta Talks.